Boa noite a todos. A presente audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35, inciso 2 da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 1 de 2017. Na presente audiência serão expostos os motivos da proposta, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. A presente audiência pública terá duração mínima de 30 minutos. Será franqueada a palavra aos senhores vereadores e ao público inscrito. Convido o vereador Jaime Costa para a apresentação do substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 1 de 2017, que dispõe sobre a alteração da ementa do artigo 1 do caput do artigo 3 da Lei 4.352, de 19 de janeiro de 2005. Com a palavra o vereador Jaime Costa. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos. O presente substitutivo tem por objetivo a adequação à lei vigente, avisa alterar a emenda do artigo 1º, o capítulo 2, artigo 2º do capítulo 3, da Lei 4.352, 19 de janeiro de 2005. A referida lei autoriza o fechamento normalizado de loteamentos, vilas e ruas, sem saída, situadas em áreas unicamente residenciais, estabelecendo o acesso controlado a essas áreas e dá outras providências. A mudança foi para ampliar o acesso ao direito de escolha dos moradores em fechar as suas ruas, retirando ruas sem saída, ficando ruas situadas em áreas unicamente residenciais. Porém, ainda que com essa mudança tem que ter 100% de aprovação dos proprietários do imóvel existente na área e a critério da administração municipal, conforme o artigo 1º, ou seja, aprovado esse projeto de lei complementar, ainda que tenha anuência de 100% dos proprietários dos imóveis, ficará a critério da administração, que pode autorizar ou não o fechamento, também na aprovação do fechamento do loteamento, vila e ruas. Não será permitida atividade comercial no local. Ademais, havendo o fechamento, a prefeitura fica sem a responsabilidade e a onerosidade de serviço como troca de lâmpadas, limpeza das ruas e calçadas, coleta de lixo, desonerando assim os cofres do município, visando mais investimento em outros setores. Isso aí. Finalizou, vereador? Fica franqueada a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos. Vereador Jaime Costa e vereadores presentes aqui, nós discutimos na primeira audiência sobre a mudança também do 100% do que está no projeto, né? Então tiramos 2/3. Eu venho aqui propor, junto com o vereador Jaime Costa, que a gente mantenha os 2/3 desse projeto, porque, né, eu acho que a dificuldade que vai ser de 100%, algum morador que de repente hoje deixe sua casa, vá para outro estado, né, a dificuldade que os moradores vão ter, qual o interesse dessa pessoa, né, não estar morando na cidade mais, quando ele tem um imóvel naquela rua e não vai estar na cidade e nem não vai ter benefício nenhum, não vai ter interesse. Então eu acho que mantendo os 2/3,
discutindo já isso aqui em audiência pública, para que na mudança do projeto, para manter agora, não tenhamos que fazer outra audiência pública, causando mais despesa para a Câmara Municipal. Ficando 2 por terço. 2 terços, né? 2 terços, isso. Outra coisa que eu queria propor também, que não está no projeto, até vereador Marcelo, Glauco, que está aqui, é que o projeto, eles dizem que tem que ser consultado os proprietários dos imóveis. E eu entendo também que o proprietário do imóvel pode ser também difícil, porque pode ter um proprietário de um terreno numa rua que não mora na cidade, que esteja fora, ou só tem um terreno ali. Qual seria o interesse dele em mudar? Ou ele tem um imóvel alugado ali. Como nós vamos achar esse proprietário do imóvel para que ele dê o parecer e participe dessa associação? Então, eu acho que seria uma opção proprietários e moradores. Então, você daria aos dois a oportunidade de decidir para o fechamento ou não da rua. Dá uma chance igual, né? Os dois, né? A gente poderia também, seria uma opinião desse vereador aqui, para que a gente também pudesse fazer essa alteração no projeto, né? A gente simplesmente, o proprietário já tem, a gente incluiria também morador, para a possibilidade de não se ter hoje vários itens, né, que possa acontecer, que você daria mais uma opção para a decisão dessa associação. Então fica aqui, o Denise, vai constar em ata, né, porque a gente possa usar essa ata, né, para que houve a discussão na emenda já, para que o jurídico entenda não ser necessário fazer outra audiência pública nesse substitutivo. Outra coisa que foi discutido também foi o condomínio. Inclusive ontem, no plano diretor, foi se falado em condomínio, é uma coisa muito complexa. E no projeto ele tem condomínios. Loteamentos. Então eu acho que a gente também deveria deixar isso por conta do plano diretor. A gente tira dessa lei e deixa aí essa decisão no plano diretor. Isso quem decide é o nosso plano diretor, não, né, a gente vai fazer uma mudança. Então eu acho que deveria ficar apenas, nós estamos decidindo ruas. E alojamento e vila também tem que dar, né? A vila já existe no projeto, vereador. Você... Eu consento. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, população presente. Eu entendo que, uma vez tirando a palavra sem saída, você vai abranger demais vilas. Então, você vai abranger a questão de você poder fechar uma vila. Eu acho que isso é um pouco temerário e até não há necessidade. Eu acho que precisa de uma discussão muito mais ampla para manter esse texto na lei. Então, eu sou a favor de que tire, e já nessa emenda coloque a possibilidade, retire a palavra vilas, deixando apenas ruas. Eu acho que aí você restringe bem a lei que já existe. Hoje ela está lá, ruas e vilas sem saída. Então, uma vez que vai tirar essa palavra sem saída, vai abranger demais. Então, se nesse sentido, eu entendo que deve se retirar a palavra vila, deixando apenas ruas, agora com a saída também de sem saída, apenas ruas. Isso, eu acho que a gente tem que, né, respeitando ao autor da propositura, mesmo sendo assinado, fica então mais uma sugestão do vereador Marcelo. E eu acho que essa audiência pública é justamente para isso mesmo, para que a gente deixe o projeto de acordo com todos dando a sua opinião, que o projeto fique assim, que ele tenha condições de ser usado, porque do jeito que nós estávamos fazendo, talvez a gente estava dificultando muito. Então a audiência pública é para isso mesmo, a gente está esclarecendo. Eu acho também que vilas, né, nós já tivemos uma experiência aqui na cidade,
é difícil. Então, não conseguiram unanimidade numa vila e não foi viável. A rua inteira queria, mas alguém não queria. Então, isso também não foi viável na execução do projeto por abranger muitas ruas numa vila. Então, eu acho que aí cada um decide por si, os moradores vão fazendo. Eu acho que a partir do dia que se tiver o primeiro projeto, ou seja onde for, em qualquer bairro que for, eu acho que vai ser um modelo para que a cidade comece a buscar essa opção, principalmente na área de segurança. Né? Hoje o município não consegue dar segurança para os moradores. E eu acho isso você estaria desonerando o município, como você falou, as obrigações passam para a associação e o morador vai fazer a sua própria segurança. Eu entendo que o projeto é muito bom, sim, vereador, e a gente vai estar estudando isso aí. Boa noite. Boa noite, vereadora. Hoje eu recebi uma munícipe no meu gabinete, que meu gabinete agora está itinerante, né? Mas veio falar desse projeto. Veio dizendo que vai impedir o trânsito das pessoas da Nova Caçapava, que utilizam muito essa rua. Aí eu expliquei para ela que não vai ficar fechado, então as pessoas vão poder utilizar da forma que vem utilizando. Mas há algumas pessoas que residem na Nova Caçapava estão preocupados com esse projeto por conta disso, achando que serão impedidas de passarem por ali. Não vai pedir nada. Livre acesso, não tem nada. Livre acesso. Eu expliquei para essa munícipe, mas ela falou, será mesmo? Eu sei que a senhora sabe também, mas a gente recebe munícipes, mas aqui nós, na verdade, a gente não está discutindo. Hoje nós não temos uma rua, nós temos intenções de algumas pessoas aqui querendo fechar. Mas a gente não pode... já me questionaram também, sabe, vereadora? Mas a senhora vê, um bairro é do lado de lá, da Dutra, ele não tem ligação nenhuma com o bairro do lado de cá, ele é muito... Até perigoso que as pessoas atravessam a Dutra para passar por ali, né? Então a gente entende. Eu também fui questionar, uma pessoa me questionou, mas pessoas que também não tem ligação nenhuma com o lugar que foi questionado. Pessoa que mora do lado da Veracruz, mas gente, em primeiro lugar, nós estamos discutindo, esse projeto vai dar oportunidade para a cidade inteira decidir o que vai fazer, né? Nós não podemos, eu moro lá na Veracruz, mas eu entendo que lá vai fechar, né? A senhora sabe disso, nós sabemos, o projeto não especifica ruas, né? Especifica autorização. Então eu também já fui questionado, vereadora, mas no projeto ele é bem claro, não é, vereador, que ninguém pode ser proibido de passar pelaquela via. Só uma parte. Na verdade, a gente está criando. A lei já existe, essa emenda, ela só vai ampliar algumas questões e modificar alguns artigos, mas na verdade a lei ela só cria a possibilidade. Quem vai autorizar fechamento de qualquer rua, como hoje já existe, fechamento de rua sem saída, é a administração municipal. Então não adianta apenas a aprovação. Se a administração municipal, depois de um processo administrativo, entender que não há viabilidade, ela pode não autorizar. E aí, mesmo que exista uma lei, não será autorizado. Então, não são os vereadores que estão autorizando nenhum fechamento, nós estamos criando a possibilidade. Quem irá ver a viabilidade desse procedimento vai ser o Executivo Municipal. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereador. Boa noite, nobres colegas, população presente.
A ideia que o senhor deu agora aí sobre proprietários e moradores, eu sempre penso do lado jurídico da questão, entendeu? Eu acho que pode haver um problema entre o proprietário e o possuidor do imóvel. Via de regra, o inquilino, ele vai criar uma obrigação para o dono do imóvel, e isso aí pode parar na justiça e até atrapalhar o processo todo. Então, talvez uma sugestão, e aí poderia ser 2/3 dos imóveis ocupados. Pode ser que o imóvel esteja vazio, a pessoa vai embora da cidade, larga o imóvel vazio. Acho que aí conseguiria abranger melhor a questão jurídica. Porque eu acho até que o possuidor de imóvel ele não tem poderes para responder pelo imóvel nessa situação. Então, acho que a gente ia criar aí uma situação jurídica de pendência que eu acho que ia atrapalhar um pouco o processo de fechamento da rua, né? Então, é uma sugestão, mas aí pensando para o lado jurídico até. Eu até entendo, o questionamento foi meu, até peço para me poder responder, que a gente não vai decidir, né? Na verdade, quem vai se decidir é essa situação de conversa entre proprietário e inquilino, vai ficar para eles. Nós estamos dando um norte, ampliando as possibilidades de se fazer. Agora, a questão, depois de qualquer rua entrar, eu acho que aí vai fazer parte da associação buscar esse entendimento, né? A Câmara está criando uma lei, dando mais oportunidade para se fazer e para se executar a lei. Mas a questão da viabilidade, questão jurídica, fica a partir daí a critério da associação. Eles vão reunir entre eles e vão discutir a possibilidade até que se chegue em um acordo que não precise ser jurídico. Porque se eu acho que uma associação entende que nós dois estamos debatendo e vai haver uma questão jurídica, nós temos que conversar até que essa questão não vá para o jurídico, porque senão não vai acontecer, né? Nós estamos dando oportunidade para que aconteça. Nós, vereadores, estamos fazendo a lei e dando oportunidade. O entendimento na rua vai ficar, da mesma forma que está a critério da prefeitura autorizar, vai ficar a critério dos moradores se entender, né? Nós vereadores não podemos ir lá e decidir por eles. Nós vamos dar esse norte, essa possibilidade de acontecer. A prefeitura vai fazer o critério de ver a viabilidade, se sim ou não, e os moradores do local vai decidir, eles vão ter que chegar num acordo para que se feche ou não. Nós só damos a possibilidade de fechar. O entendimento entre os moradores daquela rua vai ficar, nós vereadores, né? Eu espero que não precise chegar numa questão jurídica, como você bem posicionou, falando como, né, entendimento jurídico, mas eu acho que eles têm que esgotar a discussão entre eles para que não precise ir parar na justiça para decidir por eles. Né? Eu acho, entendo, não sei se o vereador Marcelo entende. A Câmara não vai chegar. Vocês acham que deveria ser só? Depois nós vamos ouvir também a população, quem sabe ajuda a gente a esclarecer melhor esse ponto também, né? Questão jurídica sempre pode acontecer, né, vereador? Independente, depois que a gente cria a lei, né, a gente sempre tem... Deixa eu partear o Lúcio aqui. Então, eu até dar um exemplo prático. Vamos supor que eu tenha uma casa, eu sou proprietário ali na rua, tenho uma casa ali, está alugada, não moro mais em Caçapava, enfim. Aí começa a iniciar esse processo todo, associação, discussão entre os moradores, e aí o inquilino que está na minha casa resolve aderir a essa situação, e aí fica favorável ao fechamento da rua. Isso, logicamente, vai criar um ônus para o imóvel, porque ali, como a gente, uma das justificativas é exatamente isso, o poder público não vai mais entrar ali, então esse ônus todo vai ficar para os moradores.
Então, o meu receio seria isso. Se eu fosse o dono de uma casa, eu não gostaria dessa situação, do inquilino decidir por mim, entendeu? De repente você chega, quando você vê sua casa está dentro de um condomínio fechado, criando obrigações para o imóvel, e você não participou disso. Por isso que eu estou dizendo. Aí pode ser que esse morador venha questionar a legalidade disso na justiça. Então, para evitar esse problema, a gente pensa lá na frente, né? Então, até para ajudar mesmo as pessoas que estão inseridas nesse contexto todo, nesse procedimento todo, eu acho que aí ficaria mais seguro, daria uma segurança jurídica maior, entendeu? É só essa observação, entendeu? É só isso. Então, vereador, eu entendo sim que você... essa questão. Por isso, dar a opção para os dois. Porque se você der só para o morador, como está no projeto, o inquilino não vai ter opinião. E se você deixar só inquilino, o morador não vai ter opinião. Então, no projeto, autorizando as duas partes, aí eles vão ter que chegar num consenso. Aí vai ter que haver uma discussão entre eles. Se a gente deixar só um ou outro, a gente vai estar autorizando o morador, mas o inquilino, quando eu aluguei a casa, não era fechado. Ele também pode não querer. E o proprietário da mesma forma, como o professor explicou. Então, nós estamos dando o norte. Os dois podem ter decisões, mas tem que ser discutido entre eles. Sabe? Ô, Lúcio, boa noite a todos os munícipes aqui presentes. Seria bacana que tivesse não só com os proprietários, o verdadeiro proprietário dos imóveis, entre eles ali, os reais proprietários, daí seria mais fácil para ele resolver. Se caso que alguém venha alugar o imóvel, ele já explica a situação. O inquilino, se ele quiser aderir, isso aí ele adere, se não quiser, facilita até para eles mesmos, as pessoas, os reais proprietários do imóvel. É uma sugestão minha, é um jeito do que eu estou analisando essa situação. Mas cai naquilo que eu falei, vereador. Eu tenho parentes que tinham uma casa, moravam aqui e foram transferidos, foram embora para a Bahia. Foram transferidos, foram morar lá. E já pensou essa situação? E eles deixaram o imóvel dele aqui alugado. Já pensou a situação daquela rua, daqueles moradores, ter que às vezes, qual é o interesse mais daquela pessoa? Eu não moro ali, que decide quem está morando. Ele paga o aluguel para mim, ele vai decidir. Agora, por isso a oportunidade dos dois decidir. Nós não vamos decidir por eles aqui. Nós vamos dar a oportunidade de morador e inquilino fazer essa decisão. Porque a lei a gente cria, mas as possibilidades, né, dona Renome, de que ela seja de várias coisas, de várias situações poder acontecer, isso quem vai decidir são moradores do local. Poxa, eu não moro mais aí, eu estou morando em outro estado, eu não vou nem opinar. Quem está morando na casa que está me pagando aluguel, deixa ele opinar, a lei permite. Ah não, eu quero opinar, eu sou proprietário, eu quero decidir, a lei permite. Então a lei está permitindo que os dois tenham a decisão. Então, mas nesse caso que eu estou falando aí, o que acontece? Como se fosse que nem aluga um apartamento, todo apartamento é um condomínio, não tem? Então, o inquilino, ele vai alugar, ele estando ciente disso aí. Agora, que nem eu tenho um apartamento, se ele tiver fechado, vou ter que pagar o condomínio fechado, sem estar usando o apartamento. Então, seria bacana que se fizesse um contrato entre eles aí, e o real proprietário assumisse a responsabilidade de arcar com as despesas, mesmo estando ocupado ou não. Mas, na verdade, na associação não tem a obrigação de se pagar. Isso já é uma questão que ajuda na situação do... A associação, se a pessoa falar, pode fechar minha rua, eu assino, mas eu não quero pagar o condomínio. Ele não pode ser obrigado a pagar. Só que daí fica um negócio chato para quem mora lá, e as outras pessoas pagando, e o cara vai usufruir sem pagar. Fica estranho até para o próprio morador então, da rua. Eu entendo que está vendo? Essa discussão que está tendo aqui, depois do projeto aprovado, vai ser com eles lá, com cada situação em cada rua, em cada local. Lúcio, eu também sou favorável que fique somente proprietário, porque o proprietário, mesmo morando em outro local, ele é o responsável pelo imóvel. Então, ele tem que ser consultado, e o inquilino é transitório, ele vai e vem.
toda vez que entrar um inquilino, logicamente que o proprietário vai esclarecer, olha, tem lá o fechamento da rua e acrescenta-se o aluguel tanto, como o Jean falou, do condomínio. Eu acho que tem que ser o proprietário decidido. Aqui é uma audiência pública, nós estamos querendo fazer o melhor no projeto, por isso todos os vereadores opinando, e a gente vai chegar com certeza num consenso no final do projeto para que nós tenhamos uma decisão em conjunto que seja melhor para que o projeto seja executado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores, no prazo de 5 minutos. Ninguém querendo fazer uso da palavra mais. Fica franqueada a palavra ao público inscrito, pelo prazo de 5 minutos. Nós temos uma inscrição aqui do senhor Alex Allegrini. Ô, Alex, pode falar, né? Depois ele preenche, tá? Você vai usar da palavra e aqui depois tem a pergunta. A gente gostaria que você colocasse o seu questionamento aqui, para que a gente vai usar também no projeto, para que a audiência pública nossa tenha validade mesmo, que seja bem discutida. Então, tudo que for de documento, a gente vai estar colocando no projeto para que... Então, depois que a gente fazer a sua discussão aqui, você preenche para mim só a pergunta e o questionamento, tá? Tá bom. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos. Na verdade, eu pedi a palavra somente para esclarecer a vereadora Reinalma sobre o problema do acesso à rua. Eu, como autor do projeto, antes de propor esse projeto, nós tivemos algumas reuniões com a Secretaria de Planejamento da cidade, com o secretário e com o diretor de planejamento. E que nos foi exigido, primeiro, que fosse feito todo em grade e com portões, para que se tivesse acesso fácil em ambos os lados. Tá certo? Então, esse é o projeto que consta hoje na Secretaria de Planejamento, que está suspenso hoje até a aprovação dessa lei. Não vai cercear o movimento das pessoas de passarem. O que vai ter é identificação. Por que nós pedimos isso? Em função das diversas assaltos e furtos que nós tivemos na rua durante muitos anos. Tá certo? Então, a gente vai simplesmente... uma identificação, que é o mínimo que a gente pede. Tá? Mesmo que tivesse por todo fechado essa rua, que não tivesse acesso a qualquer pessoa, o pessoal que mora na Nova Caçapava, ele tem um acesso logo ao lado de várias ruas. Não é somente dessa, ela tem de várias outras. Quer dizer, se por um acaso a gente fosse fechar ela por completo, também não cercearia o movimento deles de irem para a Nova Caçapava. Mas não é esse o caso. No nosso caso, tem portões de ambos os lados. Somente a identificação, como pede a lei, que precisa ser identificado, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Vai ter uma pessoa para poder pedir essa identificação? Nós vamos ter uma secretária eletrônica, um ponto eletrônico que a pessoa vai identificar, vai tocar lá, vai identificar, e aí nós vamos pedir documento RG, alguma coisa, se for para passar por lá. O que a gente acredita? Que as pessoas, na verdade, elas não vão passar por lá. As pessoas que passam por lá estão acostumadas, mas tem uma rua logo ao lado. Então, a rua, ela é estritamente residencial mesmo. Então, ali, quem, teoricamente, 99% de quem entra na rua é quem mora na rua. Nós não temos cerceamento. Nós temos o Clube Jequitibá, que é duas ruas depois, que tem acesso também normalmente. Inclusive, essas pessoas podem passar pela rua de Jequitibá, não tem problema nenhum. A gente analisou isso juntamente com a Secretaria de Planejamento, tá? Antes de entrar com esse projeto. Então, a gente está bem seguro nisso que nós estamos fazendo, para não cercear o direito de ninguém. Okay? E só opinando sobre o que o vereador Glauco falou sobre proprietários e moradores, isso é só uma opinião, tá? Eu acho que eu falo até em nome da associação, que realmente eu acho que proprietários já estaria bem tranquilo. Eu acho que
dá o poder para decisão para quem é dono realmente do imóvel. Tá? Nós temos na nossa rua, nós temos imóvel alugado, a pessoa que alugou está na Bahia, tá certo? Nós conseguimos entrar através da imobiliária que alugou, nós entramos em contato com essa pessoa passou para o filho dela uma procuração e ele assinou. Então a dificuldade é grande, mas nós fomos atrás do proprietário. A gente entende que o proprietário é o real dono, né, do negócio. Então é só uma opinião da associação aqui. Okay? Então eu não fiz a pergunta porque na verdade eu queria esclarecer a dúvida da vereadora Reinalma. Tá ok? Obrigado. Tá bom, obrigado. Eu queria avisar vocês que o vereador Jean Vaca, ele já tinha uma agenda hoje marcada, um compromisso, e ele pediu desculpa por se ausentar da audiência, mas ele participou da outra, então ele já está bem esclarecido do projeto, só pediu para mim, pedir desculpa para vocês, ele tem que se ausentar. Com a palavra agora o Elton Rodrigues, morador, o munícipe. E eu queria falar também que, Reinaldo, eu dei um exemplo aqui, agora, o morador pode estar lá na Bahia, foi uma coincidência. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e demais presentes. Eu gostaria somente de ajudar um pouquinho no debate, tentar fazer um esclarecimento com relação à aprovação do projeto pelos moradores da rua. Para que se aprove, acho que foi discutido aqui, que se mantenha o número anterior de 2/3 dos proprietários dos imóveis e não 100%. Acho que está tendo uma pequena confusão, talvez, em incluir os moradores. A gente não deve misturar, para que se aprove um projeto de fechamento, os moradores, e sim os proprietários. Justamente conforme o vereador Glauco explanou, é o início de uma criação de uma obrigação, ou até mesmo de uma privação para aqueles que não concordam. Nós não podemos, é um entendimento somente, não é uma imposição, é uma opinião para tentar enriquecer um pouquinho o debate, incluir os moradores nessa discussão, porque os moradores possuem interesse diverso do proprietário. Para o proprietário, pode, além das obrigações, ele também vai ter valorizações por talvez um condomínio, ele vai ter a questão da segurança, e a questão do proprietário, ela é quase que permanente, enquanto foi dito aqui, acho que pela vereadora Reinalma, se eu não me engano, a do morador ela é transitória, então os interesses são diversos. O morador pode pensar, poxa, se houver um fechamento de rua agora, pode acarretar para mim numa cobrança, porque um dos requisitos até para o fechamento era que nós tivéssemos uma personalidade jurídica que foi criada através da associação. A adesão dessa associação, conforme o senhor explicou, ela não é compulsória, ela não é obrigatória. Então, em comum acordo, talvez, entre o proprietário do imóvel e o inquilino, o morador transitório que estiver ali, eles podem optar por não aderir a essa associação. Então, acho que a gente colocar o morador no projeto, a gente estaria entrando num âmbito mais dentro da associação, dentro das regras que nós vamos criar ali dentro, como diferente do que eu acho que deve ser discutido simplesmente para aprovação do projeto. Para aprovação do projeto é o proprietário, vai criar a obrigação dele depois da associação.
De repente, um proprietário hoje concorde. Eu concordo com o fechamento da rua, mas eu não vou me aderir à associação agora. Isso também é permitido. Então, como o senhor mesmo explanou aí, eu acho que o norte é termos um projeto, é termos os proprietários com seu real direito de melhoria no seu imóvel, seja para o fechamento ou não, dele decidir o que é melhor para o imóvel dele, porque a opinião do proprietário é para algo presente e futuro, e não algo transitório, conforme é para o morador. Então, acho que, conforme o Alex explicou, acredito que esse também é o nosso desejo ali. A minha opinião é para que os senhores mantenham o termo proprietários e não moradores. Por tudo isso que eu expliquei, também tem uma questão jurídica depois que a gente pode evitar. Eu acho que o trabalho é preventivo aqui também. Não temos que... Entendo que acho que a gente não deve criar algo para que depois seja discutido e talvez revogado novamente por diversos motivos. São essas minhas considerações. E eu acho também que a associação vai ter um estatuto. É necessário esse estatuto. Me fugiu a palavra estatuto. As regras... então, as regras do estatuto ficam... Aí sim o morador vai fazer parte. Aí vocês vão estar decidindo através do estatuto. Aí sim a gente pode até, no nosso estatuto, convidar o morador, porque é ele quem está ali vivenciando aquele momento, talvez a implantação, algo que está acontecendo ali, e aí sim essa decisão. Como funciona no condomínio? No condomínio, as questões, as obras externas maiores são de decisões do proprietário. Aquelas obras que de menor valor, que vai atingir dentro somente do imóvel, ela acaba sendo do inquilino. É isso, presidente. Eu gostaria então de que constasse em ata que a suposição que esse vereador deu de tentar agregar que o projeto fosse melhor, que eu entendo e fui convencido, né, que realmente deve ficar só os proprietários. Retira a minha justificativa, então, porque eu achei que eu ia acrescentar alguma coisa ao projeto a mais, mas eu entendo que fui convencido sim que deve ficar com só o proprietário mesmo. Tá bom? Continua franqueada a palavra aos munícipes pelo prazo de 5 minutos. Alguém mais quer se manifestar no projeto? A gente já deu o tempo regimental, que é de 30 minutos. Eu acho que o projeto foi bem discutido. Eu acho que nós que participamos das audiências temos agora como votar com responsabilidade. E eu agradeço a todos. Uma boa noite para vocês. E agora... da mesma forma que nós agradecemos o comparecimento de vocês para que nos ajudem, que numa audiência pública, que vocês possam ser ouvidos, que vocês também no dia do projeto estão convidados para vir a essa casa, para que mostre que esse projeto tem força popular, tá bom? Vocês serão muito importantes no dia da votação que esse projeto entrar em discussão e votação, tá bom? Não, a ordem do dia dessa semana já está pronta. Nós vamos, os vereadores vão preparar, algumas mudanças que foi citada aqui, do 100% a gente vai conversar, vamos deixar o projeto bem alinhadinho mesmo, e talvez para a próxima terça-feira, passando essa na próxima, se tiver todos os pareceres, a gente já pode colocar ele na ordem do dia e estaremos publicando no site da Câmara e para vocês terem conhecimento. Eu peço que vocês vão acompanhando o site da Câmara para que vocês vejam o dia que esse projeto vai entrar em votação. Obrigado a todos mais uma vez e uma boa noite.